Bem, como foi a sua semana? Como a Letícia já falou que foi difícil. Que bom. Que bom que você está aqui, né? Você podia estar em outro lugar, né? Amém. A minha semana foi muito boa. Eu vou compartilhar da minha semana também, aos pouquinhos aqui. Irmãos, o Silas leu para nós um texto da palavra de Deus. E eu quero retomar o texto para a gente criar esse elemento de contexto para a gente compartilhar. Mateus capítulo 6. Eu quero ler a partir do verso 4. E a gente vai ler o 4, o 5 e o 6. Não, perdão, até o 7. Vamos lá. Para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a tua porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus é o vosso Pai. Sabe que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Portanto, vós orais assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Eu não sei quantos estão se recordam, houve uma oportunidade que nós podemos estudar a oração do Pai Nosso. Toda a oração do Pai Nosso. Eu sei e acredito que seria muito importante um dia nós retomarmos o que está por trás desse grande ensinamento de Jesus. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é algo que eu quero compartilhar com os irmãos, que é algo que eu tenho experimentado nas empresas onde eu tenho trabalhado, nas consultorias, nos treinamentos, e essa semana não foi diferente. Deus, de alguma forma, mostrou algo extraordinário, né, durante o nosso trabalho lá em São Paulo, né? Não sei quantos puderam acompanhar a gente lá em São Paulo, né, nos treinamentos. A gente às vezes acaba compartilhando nas redes sociais, mas o objetivo não é pra gente ser visto ou lembrado, tá? É só pra gente vender mais consultoria e pagar os boletos, é só por isso, né? Mas eu quero só destacar um ponto importante, porque tudo que Jesus revelou, de tudo que Jesus manifestou sobre a terra, teve algo que Jesus manifestou que trouxe muita discórdia, mas que houve muito pânico para as pessoas na sua época. E houve também muito desespero ao ponto de querer matá-lo. Vocês vão recordar que Jesus, às vezes as curas que ele fazia, os milagres que ele fazia, que eram extraordinários, muitas pessoas se preocupavam com outros elementos, como ele curou uma pessoa no sábado, como assim você curou alguém no sábado? O sábado é o dia do Senhor, mas ninguém prestou atenção que foi um homem que foi curado, algo extraordinário aconteceu, né? Mas teve algo que Jesus falou que trouxe muito problema, tanto para ele como para o contexto judaico. E, obviamente, essa oração que Jesus nos ensina, ela revela isso que Jesus revelou de maneira extraordinária. Quando Jesus, obviamente, quando ele vai ensinar a oração, antes ele cita isso várias vezes e ninguém prestou muita atenção. Mas quando ele foi nos ensinar um padrão, um modelo, uma mentalidade de oração, ele começou a oração de maneira muito detalhista, mas de maneira muito pontual. E eu creio que Jesus, de alguma maneira, quis nos mostrar algo extraordinário, um segredo que talvez para toda a sua nação judaica nunca havia sido revelado. E ele começa a oração, vocês vão ver junto comigo, que ele fala: Pai Nosso. Pode ser que você e eu estejamos acostumados com essa expressão, porque nós aprendemos desde pequeno, mesmo religiosos ou não, a fazer essa oração.
Sim ou não? Eu lembro que na minha escola, que eu estudava, se eu não me engano, toda sexta-feira tinha o hino da bandeira, que você tinha que cantar, nunca consegui lembrar esse hino da bandeira, então eu cantava só, era difícil, e sempre a escola nos incitava, nos orientava a orar o Pai Nosso. E era uma coisa quase mecânica, né? Pai Nosso que estás no céu, chiclete na boca, né? Pai, obrigado, seja o nosso nome, aquela coisa sem muito entendimento que acontecia. Mas Jesus quis nos mostrar algo muito poderoso, e eu quero, se eu pudesse dar um nome a essa mensagem seria a necessidade humana de uma paternidade. A necessidade humana de uma paternidade. E aí eu quero discorrer sobre esse assunto para vocês entenderem, e eu quero provar isso, porque não é necessário, mas eu quero identificar o quanto, independente se você tem 80, se você tem 60, se você tem 20 anos, ou se você acabou de nascer, todos nós temos algo em comum, a necessidade de uma paternidade. E aí quando Jesus faz essa declaração, é muito importante entender que no contexto em que Jesus faz esse ensinamento, no contexto judaico havia uma forma, uma mentalidade de orar, e essa mentalidade era conhecida como tefilá. A tefilá era uma oração feita pelos judeus, e nessa oração as pessoas se expressavam a Deus de uma maneira muito diferente, como a gente faz hoje em dia. Algumas igrejas evangélicas, você já deve ter participado de alguma, às vezes vai orar, vai assim, porque o nosso Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de não sei quem, né? Eu não sei de que Deus que eles estão falando. Sinceramente falando, eu sei que eles estão se referindo a esse Deus que foi conhecido, talvez, de alguma maneira, no Antigo Testamento. Se você é uma pessoa que ora assim, eu queria te dizer, você está perdendo seu tempo. Porque o nosso Deus não é Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Segundo Jesus, o nosso Deus é Pai. E quando Jesus faz essa afirmação dentro desse contexto, no Antigo Testamento, se você for estudar, há vários apontamentos para Deus como Pai. Mas todos os apontamentos no Antigo Testamento tratam a Deus como uma metáfora ou como uma símile. Eu vou explicar isso de maneira bem simples. Eu posso tratar Deus como uma metáfora, tratando Ele como Pai, dizendo assim, Deus é como um pai para mim. Ou poderia dizer, nossa, Ele agiu como um pai. Essa maneira de pensar era fazendo uma comparação a Deus, dizendo assim, nossa, Deus é tão bom que Ele até parece um pai, não que Ele é um pai. Só que quando Jesus vem no Novo Testamento, quando Ele faz essa declaração, Pai Nosso, essa declaração aqui em Mateus, no grego, ela parece uma expressão em hebraico que de alguma forma traz a expressão de Abba, Pai, ou Abba, Father, ou como é que você quer chamar aí no idioma que você entende. E Mateus toma muito cuidado de trazer essa expressão, porque o próprio Jesus trouxe essa expressão tanto em aramaico quanto também no hebraico, dizendo para nós, de alguma forma, que naquele contexto não havia uma língua santa, como os judeus acreditavam. Ou como os árabes também acreditam que existe um idioma sagrado. Não sei quantos de vocês já ouviram dizer sobre isso. Muitas pessoas acreditam que existe um idioma sagrado, uma língua sagrada. A língua, se é aramaica, se é grega, né? Há uma história que conta que havia uma irmã na Inglaterra que começou a estudar o Evangelho e ela ficou surpresa em saber que o apóstolo Paulo não falava inglês. Ela tomou um susto. Falou, pai, então estava escrito em grego. Nossa, eu passei a vida inteira achando que o apóstolo Paulo escreveu para a gente em inglês. Né? Isso para mostrar que se não existe uma língua sagrada, também não existe uma cultura sagrada. Se não existe uma língua nem uma cultura, não existe uma sociedade sagrada. Também não existe, de alguma maneira, uma cidade sagrada. Também não existe um povo sagrado, se eu vou dizer assim de modo geral. Jesus está nos ensinando, por meio da oração do Pai Nosso, que existe uma família que Deus separou. E essa família só toma sentido quando todos nessa família entendem que eles têm o quê? Um pai. Por isso talvez Jesus vai dizer que esse pai é de quem? Nosso. É nosso. E ele vai ensinar que se o pão é seu, o pão tem que ser também de quem? Nosso. Então, meus irmãos, olha só, eu quero
avançar por uma questão que eu tenho percebido nas empresas. Nós temos tido uma oportunidade absurda, tremenda de compartilhar o Evangelho. E eu quero compartilhar isso com os irmãos, que provavelmente você pode também se agarrar disso para poder compartilhar o Evangelho dentro do seu contexto. Olha o que tem acontecido. Nós, de alguma maneira, como igreja, nós temos entendido o resultado da queda. Sim ou não? Sim. Nós entendemos, por graça, por misericórdia, o que a queda representou na vida humana. Mas talvez, se a gente pudesse descrever em palavras, seria mais difícil. A gente fala, o homem é um pecador, o homem é um depravado, o homem é um inimigo de Deus, o homem está afastado de Deus. Agora, talvez a gente nunca parou para pensar o resultado que isso provocou. Qual foi o resultado da queda do homem na vida prática do ser humano? E você vai perceber que alguns pontos que eu quero tocar, isso afeta completamente as relações humanas, as relações de trabalho, de família, de contexto onde ele está envolvido. A primeira coisa que aconteceu na queda humana é que esse homem, ele recebeu, ele criou, foi gerado nele uma identidade órfã. Ele é um órfão por natureza. E essa orfandade que ele recebe, de alguma forma, trouxe uma série de transtornos na vida desse homem ou dessa mulher. E de alguma maneira, Deus, na sua soberania, quando ele criou Adão e Eva, você vai ver que ele criou Adão e Eva por um propósito, e a gente já falou sobre o propósito eterno de Deus aqui com os irmãos. Qual era o propósito de Deus na vida de Adão e Eva? Que esse Adão e Eva fossem gerando, obviamente, pessoas semelhantes a quem? A Deus. Sim, a ele mesmo, semelhantes a Deus Pai, porque o homem foi criado segundo o quê? A imagem semelhante de Deus. Então o propósito eterno de Deus é que Adão e Eva produzissem filhos, e que fossem filhos semelhantes a quem? A Deus. A Deus, mas porque Adão também era igual a quem? A Deus. A Deus. Então era uma família de filhos semelhantes a ele mesmo. Só que a palavra de Deus vai dizer que quando o homem cai, lá em Adão e Eva, e a gente vai discorrer um pouco sobre esse ponto, Adão e Eva agora ficam semelhantes a quem? Ao demônio. A um homem mesmo. Não. A qualquer coisa que não seja Deus. A qualquer coisa. E aí você pode escrever o que você quiser. Hoje em dia é até fácil entender. Tem ser humano que se identifica com uma árvore, com um cachorro, com uma vaca, certo? Com um bezerro, com um cabrito, com um bode. Ele agora virou leãozinho, fica na jaula fazendo como se fosse um leão. Ou ele vai relacionar com o seu marido e vira uma vaca. Está tudo na internet para você ver. Esse homem ou essa mulher agora não compreenderam que por conta da caída eles se transformaram órfãos. E a orfandade que essa pessoa sente traz vários transtornos na vida desse homem. Portanto, esse homem agora, ou essa mulher, porque são órfãos, eles não têm mais destino. Sabe por que eles não têm destino? Alguém sabe, não? Eles sabem para onde vai. Não, porque não tem noção de origem. Faz um teste um dia e se perde em São Paulo. Se perde em São Paulo. Para uma pessoa na rua e fala assim, cara, eu estou perdido. A pessoa, sinceramente, vai te fazer uma pergunta. De onde você veio? É uma pergunta simples. Por quê? Porque ela quer entender, dependendo de onde você veio, eu posso te ajudar a chegar de onde você quer chegar. Se você perguntar para qualquer ser humano, talvez a grande maioria deles vai querer dizer para você que quer viver mais, que não quer morrer, que quer ter uma vida melhor, mais tranquila, uma vida de paz, não é? Ele quer ter uma vida com mais recursos, uma vida com mais outras coisas que façam com que ele tenha uma vida melhor. O grande desafio desse homem, dessa mulher, é porque por eles serem órfãos, ninguém teve coragem de explicar para ele o que essa orfandade gerou na vida dele. Outro ponto importante, né? A orfandade trouxe para esse ser humano também uma vida sem propósito, sem significado. Ninguém na sociedade foi capaz de nos dizer quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual foi o propósito da nossa criação. Ninguém foi capaz de dizer isso para nós. Ou foi? Se você passear pelas religiões que a gente tem visto no mundo, todas elas tentam criar alguns certos elementos. Mas você vai ver que no último caso, como eles não têm a resposta para isso, fala assim, você pode ser quem você quiser. Desde que você seja uma pessoa boa, generosa, honesta. Não é assim?
Se você vai para a maçonaria, que é os maçons são tidos como pessoas éticas, que lá ninguém pode roubar, matar, falar mal de ninguém, adulterar, mas lá também ninguém falou qual foi a razão e o propósito pelo qual eles foram criados. Para muitos eles foram criados para serem ricos. Agora, tem problema ficar rico? Não. O problema é você não ter propósito para ficar rico. Aí, meu irmão, vira bagunça. Outra coisa. Então, destino, propósito e, por último, padrão. A orfandade tirou da gente qualquer noção de padrão. Por exemplo, o Frank, O Frank trabalha com trabalho de pintura, rodas, né? Não é isso, Frank? Continua trabalhando com isso? Então, se eu levar meu carro lá para arrumar, o Frank não vai partir da cabeça dele de fazer a roda de acordo com o que eu quero. Ele vai fazer a roda de acordo com um padrão determinado pelo fabricante do carro. Simples, não é assim? Então, se eu chegar lá e ver uma roda totalmente diferente, que é desconexa do padrão do carro, eu vou falar para cara, tá errado. Por que tá errado? Não, porque você fez uma roda segundo o seu padrão. Eu quero o padrão segundo o fabricante. Mas se a pessoa não conhece o fabricante, como que vai ser o padrão? De qualquer maneira, ou de qualquer forma. Por isso que, para começar, porque esse é só o primeiro ponto, de alguma maneira, a orfandade provocou nos seres humanos qualquer noção de destino, propósito e de padrão. Talvez é por isso que o homem agora passa a ser um grande criador de padrões, de destino. E aí, a coisa mais louca que está acontecendo na sociedade, você vê hoje nas redes sociais, que está agora de maneira escalonável, cresceu demais. É muito fácil dizer para as pessoas o que elas podem ser. É muito fácil. Hoje em dia, por exemplo, os maiores influencers digitais descobriram uma grande maneira de vender produto, apelando por uma identidade, chamada identidade da riqueza. Aí ele vira para você e fala assim, você está satisfeito com o seu dinheiro? Não. Está satisfeito com a casa que você está morando? Não. Você está satisfeito com o carro que você tem? Não. Você está satisfeito com a poupança na sua conta? Não. Eu sei como te ajudar. Arrasta para cima e vem viver como eu. Aí ele pega uma geração inteira sem destino, sem propósito e sem padrão e compra o curso. Só que no fim só tem um que fica bilionário. Adivinha quem é? Não é você. A igreja, não vou falar o nome que está gravando, mas todo mundo sabe dessa igreja que ficou extremamente poderosa no nosso país, simplesmente se apoiando nisso. Um país miserável, um país sem padrão, um país sem propósito, um país sem destino, e colocou para as pessoas o seguinte, todo mundo precisa ser mais rico do que é, ué. A riqueza vai te trazer mais qualidade de vida, conforto, tranquilidade, é só uma forma de dizer. Da mesma maneira, a igreja do amor também, ué. Amor também virou um padrão, ué. Porque quem não quer ser amado? Fala para mim. Quem não quer se sentir mais pertencer a algo? Quem não quer? Então venha para cá, independente do que você faça, Deus te ama, nós te amamos, seja quem você quiser. Olha aí o discurso maravilhoso. Mais uma vez apelando para quem? A identidade do ser humano que foi corrompida na orfandade. Então esse é pelo menos um resultado da queda. O resultado da queda da orfandade trouxe para as pessoas menor noção dessas coisas. Então olha só, o segundo ponto que essa queda, promoveu, foi uma palavra chamada vergonha. Vergonha. Desde que Adão e Eva vestiram seus corpos com folhas, desde ali, a humanidade inteira passou a sentir o quê? Vergonha. E essa vergonha do ser humano produz uma série de elementos. Por quê? Porque uma das coisas que o ser humano sofreu na caída chama-se culpa. Culpa. Culpado pelo quê? Culpado pelo quê, meu irmão? Pelos seus atos. Pelos seus atos, pelo que ele é. Ele tomou a rédea da sua vida e falou, vou fazer do jeito que eu quero, eu sei fazer melhor que você. Ou seja, como está lá escrito em Gênesis 3, o homem se endeusou. E ele achou que agora ele poderia estabelecer padrões de destino, propósito e de valores para ele. E nesse resultado dessa sua vida, produziu esse elemento chamado vergonha. Por que é importante entender a vergonha? Porque enquanto a culpa aponta por aquilo que eu fiz, você fez isso. A vergonha aponta por aquilo que eu sou. E enquanto a culpa está relacionada a uma ação, a vergonha está apontando por uma questão de identidade. Uma pessoa que sente vergonha é porque ela não tem ideia ou noção de quem ela é.
Por isso ela tem vergonha de ser aquilo que ela acha que é. E essa vergonha é muito interessante, como eu falei que a vergonha é diferente da culpa, exatamente por isso. Porque enquanto a vergonha aponta para algo que você, a culpa aponta para algo que você fez, a vergonha aponta para algo de quem você é. E aí eu estava discorrendo sobre esse tema lá nessa semana, e foi extraordinário, sabe por quê? A vergonha, ela produz uma quebra nos relacionamentos de maneira extraordinária. Porque as pessoas não sabem quem elas são, ou pelo menos para que elas foram criadas. Elas não conseguem relacionar com as pessoas, porque elas sentem vergonha de quem elas são. E esse segundo ponto leva a um terceiro, de alguma maneira, que é um elemento muito importante que a gente vê inclusive na igreja. Porque aconteceu algo lá no ambiente que foi extraordinário, que eu quero contar para os irmãos. Mas o terceiro elemento é chamado de desconfiança. O ser humano, a partir de agora, como resultado da queda, ele passa a ser um ser altamente desconfiado. Como se talvez tudo que é externo a ele é perigoso, maldoso, que vai matá-lo, que vai destruí-lo. E essa desconfiança, ela gerou um ciclo. Esse ciclo, se você tiver curiosidade, tem um livro que chama Mantenha o Seu Amor Aceso. Mantenha o Seu Amor Aceso. E nesse livro, a autora, lá no capítulo 6, vai falar que existe um ciclo de confiança que ele foi quebrado exatamente como resultado da queda. E olha que interessante, no ciclo da confiança, ele fala que nós, de alguma maneira, apresentamos uma necessidade, temos uma necessidade, depois nós apresentamos uma necessidade dentro de um contexto, e essa necessidade, ela recebe uma resposta. Se essa resposta à necessidade não for boa, ou for boa, ela de alguma maneira, ela satisfaz a minha necessidade e que no fim gera conforto. Vou dar um exemplo para vocês. Se você, de maneira bem simples, percorrer a vida de todos nós que estamos aqui, sem exceção, você vai perceber que de alguma maneira o seu pai, o meu pai, falhou em algum momento. Ele falhou em algum momento. E esse pai, de alguma maneira, quando você apresentou uma necessidade, ele não conseguiu suprir essa necessidade. E esse elemento, enquanto você é criança, vai gerando uma mente, uma forma de pensar, de desconfiar de todo mundo. Porque esse elemento não traz segurança, pelo contrário, ele traz desconfiança de onde você vive. E quando eu estava compartilhando esse elemento lá no meu trabalho essa semana, eu toquei no tema paternidade. Eu fiz só um exercício. E o exercício foi bem simples. Eu pedi para todo mundo pegar um papel, pegar uma caneta e escrever uma carta para o seu pai, como se você estivesse no futuro e voltando lá atrás e falar: pai, é o seguinte, eu sou o Tiago. E talvez você ainda não me conheça. Mas você vai cometer uma falha aqui que vai prejudicar não só a sua vida, mas a vida de todos os seus filhos. E dei essa dinâmica. Eles não conseguiram concluir a dinâmica. Todos entraram em choro, desespero, pânico. Porque todos perceberam que o resultado da sua vida hoje, de alguma maneira, não era fruto só do pai, o pai humano que falhou. Era também fruto da relação paterna que eles nunca tiveram. E esse modelo de desconfiança, ele é dentro da igreja. E lá aconteceu algo essa semana que nunca vi na igreja. Nunca. Um confessar genuíno de todos os seus pecados. Eu nunca tinha visto isso. Nem na igreja, nem em lugar nenhum. Só porque nós tocamos nesse elemento da paternidade. E eu não sei você, mas eu também, eu fui uma pessoa ferida na minha paternidade. Agora, o problema é que, de alguma maneira, o meu pai falhou. Por que meu pai falhou? Porque eu dei falha também. Não. Porque meu pai nunca conheceu o pai de verdade. Como eu também não tinha conhecido. Da mesma maneira, as pessoas naquele ambiente, Pedro, que estava ali conversando com a gente, eles só apontaram para o pai errado. Mas, de alguma forma, esse modelo familiar que nós conhecemos, papai, mamãe, tal, e tudo, ele é uma figura. Deus estabeleceu isso como uma figura. E mais adiante eu vou explicar para fazer mais sentido. Agora, essa maneira de pensar, esse resultado da orfandade, ele produz uma insegurança de maneira tão grande que as pessoas não conseguem mais se relacionar com as pessoas. Sabe por que não? Porque essa pessoa, como resultado da sua insegurança, ela se torna uma sobrevivente. Sabe como é que um sobrevivente vive? Sobrevivendo.
E ele desenvolve uma grande capacidade, manipulação de ambientes e de pessoas. E sabe por que ele vai manipular as pessoas, os ambientes? Porque ele não confia em ninguém. Olha que loucura. Ele não confia em ninguém. E porque ele não confia em ninguém, ele vai desenvolvendo uma relação quase de barganha. E ele se torna uma pessoa altamente reativa. Se você vai conforme ele precisa, ele vai tudo bem. Se você muda o percurso, ele fica o quê? Revoltado. E aí ele passa por um ciclo que você pode se tornar um salvador da vida dele, mas de repente você se transforma num mau caráter. É questão de segundos. Simplesmente porque você não atendeu aquilo que ele precisa ou espera. Na igreja não é diferente. Quantas pessoas nós tentamos nos envolver, nos relacionar, e as pessoas estão o quê? Desconfiadas. O que essa pessoa quer? E eu entendo até porque isso acontece no contexto das igrejas, porque muitas igrejas falharam também de comunicar a paternidade de Deus. Paulo e eu várias vezes já conversamos, né? Como que as igrejas têm criado cabresto na vida dos seus fiéis, né? Dos seus irmãos. Essa coisa de controlar a vida das pessoas, de dizer para elas o que elas têm que fazer. E aí, quando você faz isso como igreja, como pai, como irmão, como filho, você não está exercendo uma paternidade correta. Você está exercendo a paternidade que você acha que tem que exercer. Quando você e eu olhamos para o Éden, muitas igrejas tradicionais, igrejas históricas, igrejas boas, acreditam fielmente que Deus sabia o que ia acontecer no Éden. E eu falo, eu também concordo, é lógico que Deus sabia. Aí o cara continua, se Deus sabia, é porque Deus quis. Aí você fala, como assim? Você quer falar que Deus quis que essa desgraça inteira acontecesse? Exatamente. Ah, mas por quê? Porque Deus quis mostrar quem era Jesus. Foi, nossa, tem uma coisa muito errada nisso aí, ué. Ele já tinha mostrado quem era Jesus, ué. Ele criou um homem segundo a imagem dele. Então não é essa a resposta. Porque as pessoas acreditam que Deus colocou um cabresto no ser humano. E diz para o ser humano que ele tem que fazer exatamente aquilo que Deus quer que ele faça. E não é, a Bíblia nunca mostrou isso. A Bíblia sempre falou de quê? De uma identidade. Se você é conforme Deus, você vai atuar como quem? Como Deus agiria. Agora, se você não é de verdade, você vai fingir que é, mas no momento oportuno você vai agir como se não fosse. Porque você é só um prosélito, como a Bíblia também nos ensina. Então, olha só. Essa situação, essa insegurança que é gerada por meio dessa falta de confiança que é gerada nessa paternidade que nós perdemos com Deus, ela gera de alguma forma um padrão nessas pessoas de dissimulação, isolamento, independência e engano. Quando a Bíblia diz que aqueles que se isolam buscam os seus próprios interesses, esse é o tipo de pessoa que nunca conheceu um padrão de pai de verdade. Porque esse padrão leva um quarto e último sintoma, que é a incapacidade. A incapacidade, ela é algo destrutivo na vida dos seres humanos. Porque, de alguma forma, o mundo tem nos ensinado a pensar que você é capaz de fazer algo sem Deus. O mundo tem nos ensinado que é possível transformar algo sem Deus, que é capaz de viver uma vida contente sem Deus, que é capaz de viver uma vida alegre sem Deus. E de alguma maneira, essa incapacidade, ela gera dois elementos. Uma é irresponsabilidade e, por último, controle. Vou dar um exemplo. Na incapacidade, ninguém é capaz de assumir as suas responsabilidades. Ninguém é capaz de chegar diante de Deus e falar, eu pequei. Ninguém é capaz de chegar no contexto da igreja e falar, eu falhei. Por quê? Porque ela não pode falhar. Ela criou uma falsa sensação de uma realidade que ela não pode falhar, não pode errar, e essa incapacidade está produzindo um certo controle na vida das pessoas. O Paulo e eu, e creio que alguns de vocês conhecem, nós temos um irmão no Chile que viveu exatamente esse erro. E detalhe, vai perguntar sobre o pai dele. Lembra quem era o pai dele, Paulo? Que problema que gerou? Homem de Deus, irmão em Cristo, conhece o Evangelho. Olha que coisa doida. E nós somos testemunha disso. Mas esse irmão, como resultado da sua paternidade,
ele era incapaz de perceber os seus erros. Tanto que quando ele caiu e falhou, nós fomos protegê-lo para proteger a igreja também. E ele falou, não, eu não fiz isso aí que vocês estão falando. Não é do jeito que vocês estão falando, não. Ou seja, ele foi incapaz de produzir só uma palavra. Eu me arrependo. Eu sei que eu sou incapaz mesmo. Deus nunca falou que eu sou capaz, só que ele produziu uma atmosfera de capacidade, lembra, Paulo? Ele produziu uma atmosfera de competência. E essa atmosfera dele de competência produzia controle. Ele queria mandar na vida de todo mundo. É verdade ou mentira, Paulo? Ao ponto de transformar a identidade de Deus, de pai, como a identidade de um tirano que está com uma arma apontada na sua cabeça esperando você falhar para dar um tiro. Aí só que no dia que a arma virou para a testa dele, sabe o que ele fez? Não foi eu. Foi essa mulher que me seduziu. Ó. E a gente já viu isso antes, já? Sabe onde a gente viu? No Éden. Você vai vendo que a dinâmica é a mesma. Essa incapacidade produzida pelo homem, produzida pelo pecado cometido pelo homem, ela só pode ser resolvida em Deus. Só que esses elementos da orfandade, como eu mencionei, essa incapacidade, essa insegurança, ela é imperceptível. Nas empresas, você precisa de ver que interessante, nas empresas as pessoas querem produzir bons resultados. Tudo bem, não é errado produzir bons resultados. Mas o propósito para produzir bons resultados, olha que curioso, não é a glória de Deus, é a glória de si mesmo. E por quê? Porque não conhece o seu pai, porque não conhece o seu pai, são inseguros, e porque são inseguros, eles têm uma falsa sensação de que são tão competentes que jamais vão falhar. E aí eles produzem dentro do ambiente, um ambiente de culpa, de apontamento, julgamento, condenação, e quando um falha, nossa, mata todo mundo. Ao mesmo tempo, quando um acerta, parabéns, fez mais que a sua obrigação, você recebe por isso. Agora, na igreja também não é diferente. Você olha no ambiente da igreja que a gente tem que estar inserido, às vezes nós estamos produzindo algo, não é para a glória de Deus. Nós estamos produzindo algo, às vezes até para agradar um irmão, para chamar a atenção de um irmão. Ao passo que chamar a atenção do irmão não deveria ser a nossa meta. E detalhe, nem a meta de Deus. No contexto da oração de Jesus, Jesus falou, deixa eu te falar uma coisa, para de ir para as praças, de querer orar publicamente para que todos te vejam. Esses que fazem, a gente já recebeu o galardão, sabe qual é o galardão? Uma salva de palmas. Pronto, é isso que eles procuram. O pessoal vai bater palma, eles estão o quê? Resolvidos, é isso que eles querem. Mas vocês que conhecem o Pai devem fazer o quê? Orar no quarto, entrar no quarto, fecha a porta. Olha que interessante, fecha a porta e ora em secreto. O seu Pai que te vê em secreto, ele vai te abençoar. Ou ele vai suprir o quê? As suas necessidades. E aí, meus irmãos, eu quero tratar um ponto aqui interessante. E esse ponto, eu e o Paulo vimos, Paulo talvez não prestou atenção nisso, mas nós vimos ontem numa reunião com os irmãos do Chile. E eu quero chamar esse ponto, cuidado, senta na cadeira, não pense que é outra coisa. Mas eu tenho percebido isso na minha vida pessoal, e eu passei por isso, e eu às vezes me pego sofrendo com isso, mas como resultado da queda, produziu na nossa cabeça o que eu chamo de mentalidade de pobreza. Mentalidade, eu não vou falar de riqueza aqui não, gente, nem de prosperidade do jeito que o mundo está falando, mas essa mentalidade de pobreza é uma mentalidade de escassez. De alguma maneira, a caída do homem produziu na nossa mente como se o mundo fosse um ambiente de recursos finitos. Ao passo que o fato de você ir fazer missões produziu uma crise de fé achando que Deus não vai te sustentar durante esse período. Certo, Paulo? E aí ontem, na conversa com os irmãos, de repente falaram, tem que pagar mais um valor lá, que a gente está entendendo que vai ficar caro a viagem para São Paulo, num retiro. Um irmão, homem de Deus, crente, um homem próspero, né, Paulo? Entrou em crise. Não, mas nós não temos recursos para fazer a viagem e ainda pagar R$500 para fazer um retiro.
Rapaz, na hora que eu olhei aquilo, eu estava entrando no avião, né, Paulo? Eu queria até ter aprofundado mais a conversa. Irmãos, é o seguinte, eu trabalhei com missões durante uns 5, 6 anos no Mercosul, e o que eu já vi Deus fazer criança pobre viajar, eu não duvido de mais nada. Lembra, Letícia? Eu sou Eis-me aqui. Não é? E era uma coisa muito louca. Às vezes eram, juntando os países, iam 200 jovens. E um mais pobre que o outro. A disputa lá era de pobreza mesmo. As crianças que tinham condições, que vêm de uma família, eram as que mais davam trabalho. Sim ou não, Letícia? E aí eu falei para ele rapidamente, eu falei, meu irmão, é o seguinte, essa sua mentalidade de pobreza, lógico, eu não falei assim para ele, né? Mas assim, eu já vi cada coisa acontecendo que hoje eu não duvido mais nada. Se foi Deus que mandou, Deus vai produzir o recurso, né? Porque para Deus os recursos não são finitos. E isso é muito sério. Essa mentalidade, ela produz um medo da falta. Medo de faltar. Ao ponto de uma pessoa não convidar o outro para comer, com medo de faltar a comida. Não, mas só tem uma pizza. Só tem uma pizza. A Ieda já viu, eu faço isso com meus filhos todos os dias. A Alice, ela é uma menina que está crescendo com a mente escassa. Então a Alice vive por aquilo que falta, não por aquilo que tem, e ela sofre com isso. Aí ela vai comer, a gente põe a pizza na mesa, ela tenta pegar 3 pedaços para ela. Tô mentindo, amor? Sabe por que ela faz isso? Sabe por que ela faz isso? Não, porque ela não conhece o pai dela. Ela não conhece o pai, que é dono de todo o ouro, toda a prata, que jamais vai deixar faltar aquilo que é necessário na vida dela. E sabe que toda vez que meus filhos pegavam para comer, talvez quem está perto nem entende o que eu faço. Eu falo, me dá um pedaço? Mas eu não quero comer, eu quero um pedaço. E aí eu vejo que é um esforço. Ontem no pastel lá, foi assim com o Matheus. Eu falei, me dá um pedaço, moleque. Me dá um pedaço. Porque de alguma maneira, eu sei que o Matheus e a Alice vão precisar encontrar com o seu Salvador, não tenho dúvida disso. Mas eu também não posso fazer nada, eu posso fazer algo para ajudar, no sentido assim, eu posso não atrapalhar. E eu falei, filho, me dá um pedaço. Mas me dá um pedaço. Me dá um pedaço. Toma. Aí eu vou morder. Aí eu faço assim, ó, no pedaço. Nossa, você mordeu tudo. Não, tudo não foi nem metade. Eu mordi um grande pedaço. Filha, você vai. Aí eu reforço. Você vai aprender, filha, que meio pedaço comendo junto pode alimentar mais do que uma pizza sozinho. Aí eu vou botando isso na cabeça dela. Eu vou colocando isso na cabeça dela. Porque senão, ela nunca, presta atenção, nunca vai encontrar satisfação no tamanho do quarto que ela tem. A Alice tem um quarto hoje que cabe uma família. Eu não estou exagerando. Estou exagerando, amor? Cabe mesmo. Bom, as famílias que eu já visitei fazendo evangelismo, cabe. Cabe tranquilamente. Mas a Alice jamais vai encontrar satisfação nisso. Sabe por quê? Porque ela vai olhar para o quarto e falar, está faltando. Está faltando uma TV. Aí você põe a TV. Está faltando o quê? Um computador. Está faltando um computador agora? Não. Agora está faltando não sei o quê. Nunca vai encontrar satisfação. Até porque nós já aprendemos que as coisas criadas, ou as coisas que nós temos acesso, não foi para trazer alegria, satisfação e contentamento. Ou foi? Não foi. Mas sabe por que nós fomos ensinados a encontrar satisfação nessas coisas? Porque até quem está te ensinando não encontrou o Pai de verdade. Você sabia que esse elemento da escassez, ele produz em nós um medo de não ser aceito em contextos? Sabe esse senso de participação que todo mundo quer ter? Você sabia que o marketing, quando vai estudar produtos para vender para mim e para você, eles estudam esses elementos? Insatisfação, comparação, medo, senso de pertencimento. Todos os produtos vendidos, passa a olhar no comercial, todos os produtos vendidos têm um único apelo: satisfazer algo que somente Deus pode satisfazer. Só que como nós somos tapados para a orelha, a gente continua acreditando nas propostas. Por que você acha que Jesus trouxe grande problema para a sociedade judaica e romana? Além de todos os pontos filosóficos, ele trouxe problema para o comércio. Se Jesus falou, rapaz, não vai necessário fazer mais sacrifício, porque eu sou o sacrifício perfeito e eterno. Jesus trouxe um problema para o comércio dos judeus que vendiam animais para sacrifício no templo.
Rapaz, mata esse cara, vai acabar com o nosso comércio. Por que você acha, presta atenção nisso, por que você acha que existe uma agenda mundial, e essa agenda existe, só se você for muito idiota para não ter percebido isso, e eu creio que você não é, que existe uma agenda mundial, para alavancar a ideologia de gênero, alavancar propostas que não são as de Deus, matar o pensamento conservador, matar a proposta familiar que Deus estabeleceu na Bíblia, matar o modelo de adoração que está escrito na Bíblia, porque para eles não é conveniente, vou dar só um exemplo aqui, um cara igual o Pedrinho e uma mulher como a Aninha, que tudo que eles constroem de alguma forma é para agradar a Deus, fazendo a vontade de Deus, e os recursos que eles ganham não é para comprar coisas, mas é para abençoar pessoas, vidas e tal. Aí o mercado olha para ele e fala, rapaz, esse cara não é bom para nós, esse cara não compra, esse cara não gera receita, nós temos que fazer receita. Sabe como é que eles geram receita? Aí pega um indivíduo que não conhece seu pai, que não conhece a relação paterna que foi destruída no Éden, e por ele não conhecer essa relação, ele pega para o cara e fala assim, cara, vou te dar uma identidade. Você pode ser quem você quiser. Você pode ser homem, mulher, bicho, animal, cachorro, não importa. Não dê ouvidos porque as pessoas estão dizendo. Sabe que o mercado sabe, e eu estou falando que eu estou dentro do mercado, eu estou falando com propriedade. O mercado sabe que uma pessoa homossexual consome 7 vezes mais que uma pessoa conservadora. Você sabia disso? Você sabia? Então eu vou te dar uma sugestão. Para de ver Netflix. Eu estou parecendo aquelas igrejas assembleianas antigamente que falam que quem vê televisão vai para o inferno, né? Mas eu vou me arriscar nisso. Você está fomentando alguém que está trazendo uma agenda ideológica para fazer com que no final gere mais consumo. A Bíblia afirma que Satanás caiu porque no seu coração um dia surgiu uma palavra. Sabe qual é a palavra? Negócio. Sabia? Está escrito isso na Bíblia. Na Bíblia está escrito isso. Negócio. E os fariseus hipócritas, o que mais faziam no templo era o quê? Negócio. Aí vem Jesus, muita gente não entendeu aquilo, olhou para aqueles cambistas, deu um bicudo e falou, na casa do meu pai não será coisa, um casa de negócio, mas será coisa chamada casa de oração. Jesus estava dando um ensinamento espiritual para nós ali. Não é porque ele era contra os cambistas, coitado dos cambistas. Então, imagina, quem é cambista vai para o inferno. Não é isso que ele está falando. E eu estava ensinando algo muito poderoso. E todos esses elementos que eu estou falando para você é fruto de uma paternidade destruída. Tiago, mas é todos? É todos. Não é todos, não, é todos. Se você... Alguém aqui tem alguma amiga feminista? Eu tenho. Todo mundo conhece, né? Isso é igual gripe. Todo lugar tem, né? Olha só. Eu te desafio a fazer esse exercício. Chega para ela como um grande amigo que você é, que seu objetivo não é julgar nem condenar ninguém, e faça uma pergunta. Qual é o sentimento que você tem pelo seu pai? Sim. Faz essa pergunta. Você vai descobrir uma verdade poderosa. Sabe por quê? Porque muito provavelmente essa pessoa teve a sua noção paterna destruída. E ela já tinha sido destruída no Éden. Só que agora ela foi reforçada por aquele que deveria ser uma figura do pai. E eu quero explicar isso rapidamente, porque eu sei que alguns irmãos nunca ouviram a gente falar disso. Eu estava conversando com o irmão agora, o Eduardo, aí em São Paulo, estava numa mesa almoçando, e eu simplesmente falei, cara, o problema aí está na figura. Ele, como assim na figura? Eu falei, o problema é que a humanidade nunca entendeu que Deus sempre manifestou uma figura e não um símbolo. Me explica melhor. Eu falei, simples. Deus, quando construiu o templo no Antigo Testamento era uma figura ou símbolo? Ele era um símbolo. Eu falei, não. Essa foi a maneira como os judeus acreditaram. Deus produziu uma figura. Mas por que uma figura? Porque Deus disse que a figura e símbolo são diferentes, porque enquanto a figura aponta para algo superior, o símbolo aponta para si mesmo como um poder absoluto nele mesmo. Quando Deus mandou fazer o templo, ele não pensou num símbolo, ele pensou no quê? Numa figura. Só que os judeus olharam para o prédio e pensou no quê? Que ele era um símbolo. Quando Deus que mandou criar, falou, vou destruir esse prédio, como é que os que fizeram de símbolo pensaram? Você é doido, você vai destruir o nosso símbolo, o nosso poder. E Deus falou, não, você não está entendendo, eu estou falando do meu corpo.
que eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas Jesus estava falando que é prédio também, porque era uma verdade espiritual. Hoje, não vamos longe não, hoje, tira o prédio da igreja para você ver. Tirou o símbolo. E aí acabou o poder. Por isso tem muita gente que quando chega aqui nesse ambiente tem dificuldade. Nossa, mas é uma cafeteria? Onde que fica a igreja? Quem é o pastor? Porque as pessoas, desde pequenos, aprenderam ou se acostumaram a ver símbolos em tudo em que vê. Dei o exemplo, né? Vamos para o exemplo do pai. Lê esse texto comigo. Olha só. Olha o que diz esse texto. Mateus 23, versículo 9. Palavras de Jesus. Ele disse: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. 23, 9. Acharam? A ninguém sobre a terra vos chamei Pai. Por quê? Porque um só é vosso Pai que estás nos céus. O mesmo Deus que disse isso é o mesmo Deus que disse: honra teu pai e honra tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Qual é a confusão aí então? Sabe qual é a confusão? Porque provavelmente, como você e a sociedade tem, né, dito ao contrário, o existencialismo aí está predominando, dizendo que você nasce nada e você vai crescendo e escolhe o que você quer ser, certo? O Evangelho diz não. O Evangelho diz: você nasceu condenado. E a palavra condenado não é porque Deus esperou você nascer com um chicote. Agora nasceu, pá, condenou. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que tudo aquilo que nasceu fruto de Adão e Eva nasceu separado de Deus, apartado de Deus. E esse ser que nasce, ele nasce corrompido, não é porque ele fez algo de errado, é porque a sua natureza é adâmica. Gente, não precisa ser inteligente para pensar, para ver isso. Crianças de 1 ano já pecam, mentem, tem ciúme, tem inveja. Quem tem filho igual o Mateus, que eu vê demais, né, amor, esses negócios lá em casa. Rapaz, o Mateus toma, né, como qualquer criança. Mas a sociedade vai nos incitar a pensar que não, ele nasce santo, e talvez se ele pecar lá para os 15 anos, aí sim, pode ser que... Não, meu irmão. Mas qual que é o problema? Sabe qual que é o problema grave disso? Porque isso afeta a nossa maneira até de evangelizar as pessoas. Eu estava evangelizando as pessoas essa semana no trabalho, num treinamento, e eu falei para elas, deixa eu te falar, sabe essa loucura, esse desconforto, essa insaciedade que você nunca superou, essa insegurança, esse medo de se relacionar com as pessoas, medo das pessoas te trair, essa desconfiança toda, sabe de onde vem isso? É porque você não conhece seu pai. Não, mas exatamente por causa dele que eu sou assim. Não, mas não é esse que eu estou falando. Essa figura falhou talvez, e pode ser que ela falhou, porque o Senhor olhou essa figura como o quê? Como um símbolo. Agora eu quero dar um recado para os irmãos. E o recado também é bem simples. Seguinte, eu quero dar um recado aos pais. E eu quero falar primeiro para o pai, depois eu falo para a mãe. Pais, não falhem na sua missão. Sabe qual é a sua missão como pai? Sabe qual é a sua missão como pai? Qual é, Pedro? Ser uma missão como pai? É. Ser figura do pai. Ser uma figura. Ser uma figura. E essa figura deveria apontar para quem? O verdadeiro pai. O verdadeiro pai dele. Porque uma coisa eu te garanto, no céu o Mateus não vai ser meu filho. No céu o Mateus, se Deus ao encontrar, ele vai ser o quê? Meu irmão. Agora eu vou dar um recado para as mulheres, para as esposas. Não falhem na missão dada a vocês, que é ser submissa a quem? A seu marido. Tiago, mas não é a Cristo? Mas ele não é uma figura? Então é a mesma coisa. Ser submissa a seu marido é ser submissa a Cristo. É a mesma coisa. Está lá em Colossenses isso. Agora, o detalhe importante aqui é, Tiago, e quando o meu marido não é uma figura de Cristo? Boa pergunta, não é? Aí, meu irmão, você senta e ora. Eu não tenho nenhuma cartilha para te dar para fazer ele virar uma figura. Você senta e ora. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Você deveria ter pensado nisso antes.
você deveria ter pensado, e agora não adianta você vir aqui e jogar a culpa nele, não. Lembra do que uma das coisas que produz a irresponsabilidade? Não. Foi o homem que você me deu, Deus. Então não vem aqui, de alguma maneira, jogar o peso para aquilo que não é pensar que você tem que fazer, assumir, ué. Senhor, é o seguinte, eu falei, ué, qual é o problema? Qual é o problema? A palavra de Deus fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e Ele é justo para nos perdoar. Da mesma maneira como um casal que se converte, um casal casou incrédulos, se converteu a mulher, por exemplo. Nossa, meu marido não é crente. Ele não é uma figura de Deus. O que eu faço? Ora. Lá em 1 Coríntios 7, Paulo fala exatamente desse elemento. Tanto que muitas pessoas têm confusão ali, porque fala assim, se a mulher incrédula casou com o marido santo, ou o contrário, como serão santificados os filhos? E ele continua falando, mulheres, se o seu marido é incrédulo, ore por ele, permanece firme. Responsabilidade. O evangelho é um chamado à responsabilidade. Ah, mas se ele quiser ir embora, aí o apóstolo fala, faz jejum, dá dízimo, não deixa embora não, você garra no pé dele. É assim que fala lá? Não. Rapaz, o apóstolo Paulo fala uma coisa dura pro evangelho, né? Não impeça. Deixa que vá. Olha. Vai falar isso na igreja hoje. Ah, ele é a favor do divórcio. Não é assim que eles falam? O contrário também é verdadeiro. Lá também vai falar, se a mulher for incrédula, quiser ir embora, morra de amores por ela. Leve flores para ela. Chocolate. Não, meu irmão. Lá está dizendo, não impeça. Deixa que vá. Mas sabe por que às vezes não impeça ou nós impedimos? Porque nós é demovido para quem? Não. William Shakespeare. William Shakespeare foi o responsável por introduzir esse pensamento romântico na vida humana. Não. Que escreveu Romeu e Julieta. Ele colocou uma coisa na nossa cabeça que, nossa, se for embora, a sua vida vai o quê? Acabar. Lembra da pregação que eu fiz umas semanas anteriores, do jovem que virou para mim e falou que a vida dele acabou no dia que ele assinou o termo de casamento lá? E aí eu perguntei para ele, que vida que você está falando? Que pobre vida você está falando? Porque se a sua vida acabou porque você assinou um contrato de casamento, meu irmão, você está chamando o que de evangelho? O que de vida? E eu mencionei no texto que Paulo fala que aqueles que colocam a sua esperança em Cristo apenas nessa vida é o quê? Os mais miseráveis da terra. Ou infelizes em algumas traduções. Por quê, meu irmão? Porque nós passamos a vida acreditando. Tipo assim, ou não é verdade? Nós passamos a vida acreditando que o problema era arrumar uma esposa. Aí no dia que você arrumasse, os problemas iam ser resolvidos. Ou não é verdade? Que o problema da mulher é porque ela é solteira. De arrumar um marido. Aí que os problemas começam. Não sei se te contaram isso. Não, mas sabe o que acontece? Esse casamento tá mal. Mas sabe por que ele tá mal? Porque tá faltando o quê? Um filho. Aí no dia que nós arrumar um filho, aí nós resolve. Aí arrumou o Mateus e a Alice. Pau quebrando, voadora no teto. Como é que resolve? Aí a pessoa pensa, não, já sei, o problema é arrumar a igreja. Qual igreja você vai? Como é que é a igreja lá? Pede dízimo? Eu escuto muito isso. Mas lá é aquelas que pede dízimo, dinheiro dos pobres? É assim que eles me perguntam. Aí o cara fala, não, meu problema é o seguinte, é porque não é só ir na igreja, o problema é pregar. Se você virar um pregador, aí sim seus problemas acabaram. O problema, como diz lá a carta aos Romanos, os homens olharam para as coisas criadas e criaram nas coisas criadas toda a sua forma de satisfação, contentamento, alegria, prazer. Até a sua própria vida se transformou num lugar de alegria e prazer. Quantas pessoas, se não tiver um braço musculoso, fica triste. Se não tiver um condicionamento físico impecável, fica triste. Quantas pessoas a gente conhece? Porque todas essas pessoas viveram ou vivem uma vida sem conhecer o Pai verdadeiro. E dentro desse contexto, Jesus fala, vou ensinar uma oração para vocês que vai mudar a vida de vocês. Pai nosso. E essa declaração de Jesus, dizendo que tinha um pai, que ele era o filho, foi o motivo pelo qual crucificaram ele. Da mesma maneira, sabe quando o mundo vai te crucificar? Quando você estiver completamente satisfeito com o pai que você tem. É ou não é, meu irmão?
Quando o mundo falar assim, não, você tem que ter um carro mais moderno, esse carro é muito antigo. Não, mas eu estou satisfeito com o meu carro. Não, você não é possível. Para de mentir, você não está satisfeito. Só que o marketing faz isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, até que você se convença que no dia que você arrumar um carro, você vai ser o quê no final? Feliz. Aí você entra num carro, o boleto também entra junto, porque, né, o boleto vem dentro do porta-mala, porque não cabe dentro do carro, o boleto é tão grande, tem que ir no porta-mala pra você pagar. Aí depois, sabe o que você faz? Vai aos pés de Jesus e, meu Deus, me ajuda a pagar esse boleto. Ué. Agora, meu irmão, ninguém está julgando você ou eu, nós somos assim. A orfandade de Deus produziu uma série de problemas para a raça humana. Esse elemento, né, que eu mencionei para vocês por último, que é a mentalidade de pobreza, é só você olhar para pessoas ricas. E eu, hoje, tenho tido contato com muitas pessoas ricas, muito ricas. Ricas ao ponto de ir num restaurante e pagar uma conta de R$3.000 para 4 pessoas e achar não barato, né? E eu fui convidado algumas vezes para esse restaurante. E eles já sabem. Se me convidar, meu irmão, eu vou. Mas se for para pagar, não me chama. E aí eu vou. Sabe esses restaurantes Michelin? Eu conheço, acho que todos de São Paulo já. Não tem muitos, né? Mas eu já fui em todos. Eu não estou gloriando, não. Estou falando que eu sou bom, não. Eu sou bom de amigo. Porque aí os amigos me chamam. Nós não então vamos, né, Guilherme? Vamos? Uai, vamos. E sabe o que eu percebo neles? Insatisfação, tristeza, angústia. Sabe por quê? Essa é a maior evidência para mostrar para vocês que a orfandade de Deus produz na cabeça das pessoas uma mentalidade de pobreza. O pobre não é aquele que não tem dinheiro para pagar as contas, esse também é. Mas o pobre é aquele que, tendo tudo, ele vive como se não tivesse nada, no sentido da satisfação. Da mesma maneira, um pobre sem recursos pode se tornar completamente satisfeito em Deus, quando ele encontra com o Pai dele. Lembra da crise de Filipe? Em João capítulo 6, Jesus do céu. Você não sabe o que aconteceu. Jesus, o que aconteceu? O povo está com fome. Eu fico imaginando Deus ouvindo essa oração. Sabe quantas vezes Deus ouviu essa oração? Fala para mim. Fala para mim. Quantas vezes você acha que Deus ouviu essa oração? Certo? E ali era Deus encarnado, ouvindo mais uma vez a mesma oração. E eu fico pensando, Jesus ainda vira para Filipe e fala assim, mas o que nós temos? Lembra a resposta de Filipe? Qual foi a resposta de Filipe? Qual foi a resposta de Filipe, meus irmãos? Temos só 2 pães e 2 peixes. Esse é o ponto. Nós só temos Jesus. Só temos. Só temos Jesus. 5 pães e 3 peixinhos. É 3 ou 2? 2. 3? Não, 5 pães e... 3 pães e 2 peixes. Repetiu. Rapaz, sério, a mentalidade de pobreza faz a mesma conta do Filipe. Nós só temos 5 pães e 3 peixinhos. Essa é a mentalidade de pobreza. E talvez Deus dê uma oportunidade para nos ensinar algo espiritual. Porque com Jesus, meu irmão, não falta nada. Nada, nada, nada. E aí eu fico imaginando Jesus olhando para Filipe e falando assim, deixa eu te falar uma coisa. Senta o povo. Imagina a crise de Filipe. Lá vem Jesus querer dar um sermão agora, quer ver? E será que ele não ouviu minha oração? Jesus, o povo está com fome. Senta o povo, Filipe. Senta o povo. E sabe o que eu percebo? Na nossa caminhada cristã, nós temos mentalidade de pobreza para nos relacionar com Cristo. Mas com o mundo, nós não temos. Não é quando a gente quer uma coisa... Rapaz, eu sou capaz de comprar essa coisa. Vai dar certo, que eu vou conseguir. Tá vendo? Mas nas coisas de Deus, nós temos uma mentalidade de pobreza. Nós vamos ter um acampamento agora em outubro. Setembro, perdão. E eu estou vindo lá, e eu não tenho podido participar de todas as reuniões. O Paulo, quero até te pedir perdão em público, Paulo, por não poder estar presente. Mas todas as vezes que eu estive presente, é uma mentalidade de pobreza. Uma mentalidade de pobreza, porque todo mundo, como é que nós vamos? Não, mas será que vai ter recurso? Não, mas será que vai ser possível? Não, mas como é que nós vamos fazer? Não, mas não tem jeito. Não, mas não tem jeito. E eu vou falar uma coisa para vocês.
E assim, eu tenho essa mania. E desde que a gente se conhece, eu tenho essa mania de que no final resolver as coisas, não tem? Aí ele sabe. Aí eu vou querer pôr o meu cartão, né, amor? O nosso cartão, né? Eu vou dar, né? Mas sabe, gente, eu quero falar da minha experiência própria. Eu sou de uma família de 4 filhos. E minha família sempre viveu uma situação escassa. Minha mãe está aqui e é testemunha. Então, por exemplo, lá em casa, minha mãe, né, vai me permitir falar isso, lá em casa, a gente não fazia compra para o mês inteiro. Certo, mãe? A gente comprava carne, às vezes, por dia. Ia lá de manhã, comprava carne para comer no dia. E às vezes não tinha carne, às vezes virava com outra coisa. Mas eu lembro que quando a gente ia comer carne, tinha às vezes 6 pessoas, tinha 6 bifes, um para cada. Rapaz, mas era um tal de olhar o bife do outro. Sabe qual que era maior? Tinha. E aí, olha o tanto que isso é sério. E imagina, eu vivi isso até meus 12, 13 anos de idade. E aí quando eu chegava num lugar para pôr comida no prato, como é que eu fazia com o prato, Nelson? Enchi o prato. Com medo de quê? De acabar. De acabar. E às vezes eu esquecia que tinha mais pessoas do que com fome. E eu comecei a fazer um exercício particular na minha vida. E hoje ainda é uma luta. Quando a gente faz caminhada, com coisas de comer aqui gostosas, eu queria ser o primeiro da fila. Sério, todas as vezes. E hoje eu fiz um exercício. Falei assim, eu vou ser o último a comer. Até que quando o último comer, eu não como. Aí eu vou empurrando o povo, vamos rápido, que eu tô com fome. Anda! Né? Mas é um exercício, sabe por quê? Porque eu vou ministrar na minha alma. Eu já conhecia Deus. E se acabar a comida? Deus vai me sustentar de outra forma. E se não tiver? Deus vai me dar alimento. Deus vai dar um jeito. Porque Deus é o quê, André? Deus é soberano. Deus é um parente? É o nosso pai. Não, Deus é pai. Deus é Pai. Tanto é que no mesmo texto, se você continuar lendo, o próprio Jesus vai falar, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas por que, Jesus? Rapaz, olha para os passarinhos. Eles não trabalham e nem fadigam. E Deus, o Pai que está no céu, cuida deles. Observai os lírios do campo. Nem Salomão, no seu resplendor de glória, se vestiu como nenhum deles. E Deus está cuidando deles. Agora, vocês... Deixa eu te falar, Deus tem uma relação diferente. Vocês são filhos. Será que Deus não sabe daquilo que vocês precisam? Talvez o nosso grande problema é que a gente nunca viveu com Jesus com aquilo que a gente precisa. A gente quer aquilo que não precisa, é o desejo. E é um desejo que alimenta a carne e não a nossa relação com o Senhor. Eu já vi na história e eu já vi na vida prática, ao meu lado, pessoas completamente necessitadas se aproximando de Jesus. As mesmas pessoas encheram os bolsos e vazaram. Eu já contei uma história aqui para os irmãos, eu vou contar de novo só para fazer parte desse contexto que eu acabei de afirmar. Tinha um irmão que estava desempregado, e eu lembro dessa história. E esse irmão pedindo oração, quarta-feira o povo orava, quinta-feira o povo orava por ele, campanha de oração no domingo, emprego. E esse irmão, quando estava desempregado, ele estava na igreja lavando o chão, limpando o banheiro, e era o crente da igreja. Era um exemplo. De repente ele arrumou um emprego. E ele começou a sumir da igreja. Aí um dia o pastor olhou para ele e falou, pastor, ô fulano, você sumiu aí, como é que você tá? Pois é, pastor, até voltei que eu tô querendo oração e tal. Mesmo? O que você tá precisando dessa vez? Queria orar pelo meu emprego. Meu emprego tá muito ruim. O povo lá, ninguém é crente. Pastor, você vê lá, ninguém é crente. Só eu sou crente. Ninguém lá quer saber de Jesus, é uma loucura toda. E aí esse pastor pensou, rapaz, era lá que você tinha que estar. Se lá não tem nenhum crente, ótimo, tem um lá pelo menos. Mas como ele também talvez não era, o pastor falou, beleza, nós vamos orar por você, nós vamos orar para você ficar desempregado. Mas por quê? Porque eu nunca vi um crente funcionar desempregado como você. Nunca vi um crente funcionar desempregado como você. Agora, meus irmãos, de alguma maneira, quando Jesus nos ensinou sobre Pai, Abba, Pai, Ele queria nos trazer um nível de segurança, um nível de maturidade extraordinários. E aí, meus irmãos, eu tenho um recado para os pais e para as mulheres. Eu quero dar um recado para os filhos. Para os filhos. E para os filhos, eu quero me incluir como filho aqui também. Cuidado. Né? Cuidado para você não colocar na figura
o seu ídolo. Se a figura falhou, a verdade nunca falhou. O Pai verdadeiro nunca falhou. E nunca vai falhar. Mas talvez o nosso grande desafio, que é essa orfandade que a gente carregando, é só uma desculpa. Só uma desculpa verdadeira, que é verdade, mas é só uma desculpa para você continuar atuando, agindo da maneira como você está. O meu pai, todos vocês sabem, né, cometeu um erro moral grave na sua vida, e não foi só esse erro, ele insistiu nesses erros e continua insistindo nesses erros. Minha mãe sabe disso. Há 3 semanas estava lá em casa com um oficial de justiça. Falei, meu Deus. E na hora eu já olhei, eu não fui. Na hora eu pensei. E ele chegou lá porque meu pai pôs um aluguel no meu nome e está 14 meses sem pagar o aluguel. Esse é o pai que eu tenho. Agora, fala pra mim, como é que convive com um pai desse? Fala pra mim. Só tem um jeito de conviver com um pai desse. Hã? Não, não é longe. Eu longe eu tentei por muito tempo, não está funcionando. É apresentando para esse pai humano um pai verdadeiro. Porque só o pai verdadeiro vai conseguir consertar a ausência do pai verdadeiro que ele teve também. Meu pai, quando ele nasceu, 4 anos, o pai dele morreu. Não teve uma referência, nem boa, nem ruim. Então ele não tem uma noção de quê? Responsabilidade. Ele não tem noção do que Deus, quando criou o mundo, e o mundo se depravou, e Deus mesmo assim foi responsável até o fim. A maior evidência da responsabilidade de Deus foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. A maior evidência da responsabilidade de Jesus, de Deus, foi a cruz do Calvário. Deus poderia virar para mim, para você, e falar assim, tem mais. Pode ir se autodestruir, se matar. Aí vem Deus, chama Moisés, dá a lei. Nossa, Deus é um cara bravo. Não, Deus pôs aquilo lá para você não se matar, meu irmão. Deus sabia que a sociedade era autodestrutiva. Então ele pôs lei para tentar não matar todo mundo, para proteger o mínimo da sociedade. E hoje é diferente? Não é diferente, velho. Se não tira a lei do mundo para você ver o que vai virar. Tira a lei para você ver o que vai fazer. Por isso, meus irmãos, eu quero animar a mim, e eu me incluo nisso, e quero animar vocês também. A única maneira da gente se entender com o nosso pai humano é perdoando ele. É perdoando ele de todo o pecado e de toda a injustiça. E às vezes esse perdão não vai ser somente algo que eu sinta. Provavelmente vai ter que ser algo que você vai ter que verbalizar para ele. E talvez dizer para ele, olha, durante muitos anos eu me equivoquei olhando para você, achando que você era meu pai verdadeiro. Pode ser que na hora que ele pensa, sua mãe me traiu com outra mulher, pode ser que ele pense isso. Não, é porque eu descobri um pai verdadeiro, que é inclusive seu pai. E se você conhecer, não pode ser até irmão no céu. Já parou a pensar coisa boa nisso? Que seria isso? Então eu vou te falar, eu estava falando isso lá em São Paulo essa semana. Deixa eu te falar, se vocês não conseguirem orar para o seu pai humano e perdoá-lo de tudo, você também não consegue avançar. E por último, eu quero dar um recado para a igreja. Igreja, não falhem em comunicar as virtudes daquele que te tirou das trevas e te trouxe para uma maravilhosa luz. Você não pode se calar diante de tanta atrocidade que está acontecendo no mundo. Você não pode se calar de tanta orfandade que existe no mundo. Uma menina decide ser feminista somente, ou talvez somente porque ela foi abusada, ou ela viu uma péssima referência de um pai. E aí você tem que chegar para ela e vou te mostrar um pai de verdade, como esse pai pensa. E esse pai é capaz de nos perdoar de toda a injustiça e de todo o pecado. E enquanto você não se reconciliar com esse pai, pode ser que você jamais vai conseguir ter uma vida em paz. Porque o feminismo também não é a solução. O machismo não é a solução. O comunismo não é a solução. O capitalismo não é a solução. Só que as pessoas têm feito disso o seu próprio pai. Adotaram um pai. Nem que seja filosófico, mas é um pai. Por isso, meus irmãos, eu quero encerrar com essa afirmação. Todos esses elementos que eu coloquei para vocês, todos eles têm um inimigo em comum. Um inimigo em comum. Chama-se medo. Todos esses têm um único inimigo, que é o medo. E
E se você volta para o Gênesis, você vai ver que quando Adão e Eva se esconderam após a caída, Deus perguntou: onde vocês estão? Lembra a resposta de Adão? Lembra, meus irmãos? É porque eu tive o quê? Medo. E por isso me escondi. Agora, meu irmão, você e eu sabemos que é impossível esconder de Deus, não é? Será que Deus não sabia que ele estava atrás da moita? Será? Então o que estava acontecendo ali? Nós pecamos e esse pecado me gerou vários problemas. Todos esses problemas estão relacionados a que eu tenho um grande medo. Medo de quê? Medo de tudo. Só que João escreveu um texto que eu creio que fecha tudo isso que nós falamos. 1 de João 4,18. E ele vai dizer: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quantas vezes eu disse que ia fazer uma coisa e alguém: não faz isso não, vai que isso acontece. Não empresta não, vai que ele não te paga. Não chama não, porque é só uma pizza. Não convida não, porque vai que ele vai. Não oferece carona não, vai que ele aceita. Deixa eu te falar uma coisa. Esse conselho, você deveria virar para a pessoa e falar: arreda de Satanás. Arreda-te, porque você não conhece o meu pai. E eu não ando nem aquilo que eu acho, nem aquilo que você acha. Eu vou perguntar para o meu pai: pai, posso levar? Pai, posso compartilhar? Pai, posso emprestar? Pai, posso dar? Por isso, meus irmãos, se você foi aperfeiçoado, preste atenção, no perfeito amor, no amor, você deveria lançar fora todo o medo. Amém. E o detalhe é como João viu o amor. Sabe como é que João viu, Frank, o amor? Ele olhou de repente para um lugar e falou assim: nisto conhecemos o amor. Nisto onde? Que Cristo deu a sua vida por nós. E como resultado disso, nós deveríamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ele olhou para a cruz do Calvário, Frank. Ele olhou para lá. Lá está revelado o verdadeiro amor. Não é na Netflix, não é no Prime Video, não é no YouTube, não é no Instagram, não é no WhatsApp. O perfeito amor está revelado na cruz do Calvário. Se nós não nos achegarmos nesse perfeito amor, nós jamais seremos capazes de lançar fora o medo. Se você vive como alguém que está preocupado apenas com essa vida, você é o mais limitado dos seres humanos. Nós não vivemos mais em função dessa vida, meu irmão. Você está com medo do quê? Uma vez fui viajar, falei para ele: eu vou orar para... vai que eu morro. Vira essa boca para lá. Mas eu falo, também a gente fala isso espontaneamente. Rapaz, devia ser virar a boca para lá, não. Devia ser: rapaz, se Deus te levar, fala para levar nós juntos também, velho. Podia chegar no céu pelo menos junto. Mas sabe por que a gente tem medo? Tem medo de ficar sozinho. Nós temos medo de ficar isolado, nós temos medo dessa questão como fala? Da solidão. Eles falam que um dos maiores medos de pessoas que vão ficando velhas é de ficar sozinho. Até para essas pessoas, ninguém fala: deixa eu te falar, você não está sozinho. Mesmo se você estiver sozinho, humanamente falando, você está com o Pai, Filho e Espírito Santo, uma companhia tremenda com você, ué. Só que nós aprendemos a ser completos estando com outras pessoas. O que não está errado? Mas você pode aprender a ficar completo sozinho? Então, meus irmãos, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O medo de se relacionar, o medo de sofrer, o medo de sofrer o dano. Por quê, meus irmãos? O mesmo Deus que permitiu você passar por todas essas lutas é o mesmo Deus que pode te satisfazer diante das mesmas lutas. Ele pode me fazer, apesar dos desafios, estar contente pelo que aconteceu com meu pai. O que ele fez comigo várias vezes. Porque essa é só uma, tá? Aconteceu várias. Agora, eu tenho que explicar para ele que isso não pode continuar acontecendo. Mas de alguma forma, eu estava pensando lá em jogar uma pedra nele, mas como é que eu faço?
Porque o mesmo Deus que está falando tudo isso falou: honra teu pai e honra a sua mãe para que seus dias prolongem na terra. Aí eu poderia dizer: não, Deus, eu entendi, mas você não conhece meu pai. Não, Deus, você não sabe quem é meu pai. E Deus falou: não te perguntei. Ó, eu vejo Deus falando isso para mim: eu não te perguntei. Eu te perguntei quem que é seu pai? Eu sei quem é seu pai. Seu pai sou eu. Né? Não é? Então vai lá, se ajuda o seu irmão. Mano. Ah, mas não é meu irmão ainda. Não, ainda não, mas fala para ele, vai que ele aceita. Vai que ele recebe. Seria extraordinário, né? Eu vi uma cena, vou encerrar com isso. Eu vi uma cena, e essa cena está na internet, acho que todos vocês já viram. E é uma cena extraordinária de um homem que era um estuprador, era um serial killer nos Estados Unidos. Ele matou várias pessoas. E aí colocaram ele diante de um júri e todos os familiares queriam falar algo para ele. E ele matou várias mulheres. Matou mães, matou filhas, matou muita gente. E aí muita gente chegava para falar: você é um desgraçado, eu quero que você morra no inferno, eu quero que você seja destruído. E o cara assim, ó. O cara desse jeito. Com a cara desse jeito. De repente aparece um senhor, parecendo o Papai Noel, né, Paulo? É barbudão, com um suspensório assim, uma figura até engraçada. E de repente ele para assim diante do microfone, olha para o assassino e fala: cara, você tornou minha vida mais difícil. Mais difícil porque eu teria todos os motivos para desejar sua morte, que você morra, mas eu conheci um pai, eu conheci um Senhor, o Senhor Jesus, e é incapaz de eu falar outra coisa para você, a não ser: eu te perdoo. Eu te perdoo e espero que você encontre Jesus. E aí, de repente, filma um semblante do cara. O cara estava em pânico, chorando.
De alguma maneira, a orfandade provocou nos seres humanos qualquer noção de destino, propósito e de padrão. Talvez é por isso que o homem agora passa a ser um grande criador de padrões, de destino. E aí, a coisa mais louca que está acontecendo na sociedade, você vê hoje nas redes sociais, que está agora de maneira escalonável, cresceu demais. É muito fácil dizer para as pessoas o que elas podem ser. É muito fácil. Hoje em dia, por exemplo, os maiores influencers digitais descobriram uma grande maneira de vender produto, apelando por uma identidade, chamada identidade da riqueza. Aí ele vira para você e fala assim: você está satisfeito com o seu dinheiro? Não. Está satisfeito com a casa que você está morando? Não. Você está satisfeito com o carro que você tem? Não. Você está satisfeito com a poupança na sua conta? Não. Eu sei como te ajudar. Arrasta para cima e vem viver como eu. Aí ele pega uma geração inteira sem destino, sem propósito e sem padrão e compra o curso. Só que no fim só tem um que fica bilionário. Adivinha quem é? Não é você. Um recado aos pais. E eu quero falar primeiro para o pai, depois eu falo para a mãe. Pais, não falhem na sua missão. Sabe qual é a sua missão como pai? Sabe qual é a sua missão como pai? Ser uma figura. Ser uma figura. E essa figura deveria apontar para quem? Para o verdadeiro pai dele. Porque uma coisa eu te garanto: no céu, o Mateus não vai ser meu filho. No céu, Mateus, se Deus ao encontrar, ele vai ser o quê? Meu irmão. Agora eu vou dar um recado para as mulheres, para as esposas. Não falhem na missão dada a vocês, que é ser submissa a quem? A seu marido. Tiago, mas não é a Cristo? Mas ele não é uma figura? Então é a mesma coisa. Ser submissa a seu marido é ser submissa a Cristo. É a mesma coisa. Está lá em Colossenses isso. Agora, o detalhe importante aqui é: Tiago, e quando o meu marido não é uma figura de Cristo? Boa pergunta, não é? Aí, minha irmã, você senta e ora. Eu não tenho nenhuma cartilha para te dar para fazer ele virar uma figura. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Você deveria ter pensado nisso antes. Você deveria ter pensado. E agora não adianta você vir aqui e jogar a culpa nele, não. Lembra do que uma das coisas que produz a irresponsabilidade? Não. Foi o homem que você me deu, Deus.